Em letras brancas na tela preta, websérie Vozes da Arte. Realização, REC Brasil, Rede de Economia Criativa, Zup Live, Pixel Show e Cidade de São Paulo. A partir da esquerda, vemos um ateliê de pintura envolto numa luz âmbar. De relance, refletida em um espelho, uma jovem descalça chega e senta numa poltrona. Ela é branca, magra, de cabelos longos, castanhos e lisos. Usa camiseta marrom com estampa alada do álbum Inútero do Nirvana. Os antebraços têm tatuagens de desenhos de runas e grafias indígenas em um e uma mariposa no outro. Sequência acelerada de telas e estudos com figuras humanas, rostos angelicais. Ela abre um estojo com pincéis e espátulas. Mistura cores de tinta a óleo em uma paleta. Entre cavaletes de pintura vazios e telas ao redor, ela retoca um guerreiro caído nu, só de capacete e ombreira. Websérie Vozes da Arte, episódios especiais, REC Brasil e Prefeitura de São Paulo. Luna Buschinelli, Realidades Ficcionais, episódio 4. A jovem com uma xícara à mesa de uma sacada com plantas. Uma série original Zup Live. Eu sou a Luna Buschinelli, eu sou artista visual, muralista e ilustradora. Já fazem mais ou menos uns 12 anos que eu tô nesse percurso, nessa jornada artística, né? Comecei bem cedo, comecei com 15 anos a pintar muros. Folhei um livro de arte realista. Grafite, foi o que me chamou primeiro para arte, né? Acho que por uma pulsão também de voz, de me colocar no mundo como artista, e acho que também ter um trabalho, né, no mundo como na rua, assim, já é algo que antes mesmo de eu fazer, eu já me cobrava bastante, assim, de pensar o que eu queria passar, né? Porque, querendo ou não, quando você coloca algo no meio da rua, você está colocando de forma pública e as pessoas acabam participando mais do cotidiano das pessoas, né? Então, eu já tinha, assim, senti uma grande responsabilidade por estar fazendo já esse trabalho, mesmo que começando com 15 anos. E, felizmente, fui aí me desdobrando na minha jornada artística. Me considero, hoje em dia, uma artista multiplataforma, trabalho em obras digitais, ilustrações, murais de grandes formatos, tanto aqui no Brasil quanto fora. Essa sou eu sou uma artista que gosta muito de contar histórias através dos quadros e me comunicar de uma forma... Desenrola uma tela com cerca de 1 metro. Direta, assim, né, com os meus espectadores. E um estudo num rolo de papel. Eu acho que tanto a questão da democratização da arte, tanto pela internet, né, via redes, assim, quanto... como trabalhos na rua, trabalhos públicos, foram algo que sempre conversaram muito comigo. Edita um desenho num tablet. O lema de que, mais ou menos, arte é para todos, né? Arte não é um privilégio, arte não é feita só para uma elite, eu acredito. E embora os estudos, né, sejam muito legais, eu estude sempre e tenha uma veia bastante acadêmica dentro de mim, eu sinto que meu trabalho conversa entre esses dois mundos. A minha jornada, como tendo início ali no grafite, é algo que trouxe um total sentido para o meu trabalho hoje, que é algo que não foi algo consciente ali no começo, né? Tipo, começar no grafite por um propósito, eu acho que foi algo que me chamou, queria... Pega 2 latas de tinta e uma sacola. Colocar os trabalhos nas ruas, e essa linguagem me chamou muito. Mas hoje eu vejo como algo que contribui totalmente para quem eu sou, da forma que eu penso, da minha trajetória. Numa né? mala azul, pincéis, sprays e potes de tinta. Até mesmo por eu ter sido uma artista que buscou a academia depois, né? Uma artista que veio da rua, mas buscou a academia. Essa dualidade entre pensamento sempre foi algo muito presente em mim. Ela mostra um rolo de pintura, sorri, está de óculos de grau. Da mesma forma que eu gosto de colocar essa tradição no meu trabalho, né, uma coisa mais histórica, fecha a mala, e mais acadêmica, eu também gosto muito de recorrer às linguagens populares, a signos da cultura pop. Abre a porta de casa e sai com os materiais. Me basear em jogos, filmes, coisas que conversem mais com esse mundo de hoje. Então, eu acho que o grafite também ele traz essa popularidade, ele traz esse próprio desejo de democratização, que foi algo que depois, dentro da minha própria trajetória, é algo que condiz totalmente com o que eu acredito, quem eu sou e o que eu pretendo fazer com o meu trabalho, assim. Luna de boné anda com a mala de rodinhas por uma viela estreita com muros, parte grafitados, outros por grafitar. Há prédios altos mais afastados. Ela olha em volta. Há andaimes e outros artistas concluindo as obras, todas com a temática do tatu, relativa ao projeto Toca do Tatu, no bairro Tatuapé. Em meio a latas de tinta, mochila e a mala azul, ela está agachada e confere seu desenho no tablet. Com a ajuda de 2 jovens, Luna faz marcações com o barbante envolto em tinta preta, esticando-o na horizontal, depois na vertical, no muro caiado. Quando a gente vai fazer um mural, a gente primeiro precisa ter uma noção de qual vai ser a parede,
o que tem em volta, o que conversa com aquele lugar. Então sempre tem um planejamento, mas eu acho que o planejamento ele nunca é algo 100% fechado, assim, né? Eu acho que a própria dinâmica de estar trabalhando na rua, de ter um processo de trabalho, às vezes que o mural, né, não é feito em um dia, às vezes é feito em vários dias, semanas, a gente vai trocando com o ambiente, vai trocando com o lugar, e até muitas vezes o próprio projeto, ele pede por acréscimos ou coisas que sejam modificadas para aquele local. Então é um processo muito dinâmico a criação do mural, embora sempre tenha um sketch, um projeto inicial assim para ser seguido, muitas vezes isso vai se desmembrando de uma forma muito mais fluida para mim, assim. Eu acho que quando você coloca símbolos populares, até mesmo não tão populares na nossa geração de hoje, mas que tenham essa apelação de já terem sido signos super populares no passado, que ainda conversam com a gente hoje, você traz toda essa carga simbólica da coisa em si. Então, eu gosto muito de recorrer a esses símbolos. Luna alterna a atenção no tablet e no muro, com o esboço ampliado traçado em carvão. Esses ícones visuais que conseguem, de uma forma tão intrínseca, dialogar de uma forma tão íntima com cada um de nós, mesmo que sejam símbolos totalmente universais e que... Pinta de bege com um rolo. Sejam de conhecimento totalmente público, né? Por exemplo, o Mickey, não sei, o Mickey é um personagem que todo mundo conhece, mas ele vai gerar sentimentos diferentes nas pessoas. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, tem pessoas que acham que é um símbolo totalmente ligado a X, Y, Z, até ideias, né? Colore de cinza um rosto. Meio tipo de seita, assim, tudo pode ser imaginado a partir de coisas que acabam sendo tão populares, né? E eu acho que a gente, como uma geração totalmente capitalista também, em que a individualidade muitas vezes ela é vista pelo aquilo que se consome, no ateliê, como por exemplo com a roupa que você tá, ou quais símbolos, quais signos você carrega consigo mesmo. Eu acho que os símbolos eles têm esse apelo para as pessoas, e é algo que eu me interesso muito em trazer através do trabalho, pela força que eu acho que eles proporcionam no nosso íntimo, né, em cada um de nós. Ponto de vista de baixo para cima, entre Luna e o muro. Ela retoca a obra com um pincel. No ateliê, folhei um caderninho de esboços e anotações. Cara, isso aqui era meu diário de criança. A capa remete a um ente, ser mitológico, com textura de tronco, com olhos e dentes salientes. Eu umas coisas nada a ver. Sempre gostei de jogar. Desenho dela jogando videogame. E eu ficava narrando a minha realidade aqui, umas coisas meio secretas. Fecha e puxa o caderno para si. Tenho vergonha pra caramba. Mas eu ficava desenhando e, enfim. Folheia mais um pouco. O nome dos meus amigos. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que eu estava fazendo. Desenhos infantis, receitas, colagens e páginas em branco também. Eu acredito que eu enxergue essa dualidade entre real e real, fantasia e miticismo no meu trabalho, né? Até mesmo uma realidade, assim como uma própria dualidade de como que a gente lida com a vida, né? Muitas vezes a gente observa as coisas do nosso próprio ponto de vista, então já existe uma irrealidade, né? De você estar tendo uma parcialidade ali, né? Ninguém é imparcial. Detalhes de um esboço surrealista. Enfim, uma jovem sentada na mão de um gigante cujo coração sai de uma gaveta do peito. Essa mistura de fantasia com realidade é algo que conversa muito comigo e acho que conversa bastante com os tempos atuais, né? Querendo ou não, a gente vê muitas histórias de ficção científica ou outros tipos de narrativa que misturam realidade e ficção, e eu acho que é algo que conversa muito com o público hoje. Você estar falando da realidade muitas vezes, mas colocar isso em atmosferas da fantasia, em que a pessoa mesmo vá deduzindo isso por si mesmo, que aquela ficção tem um quê de realidade também. No alto de um andaime, Luna pinta seu desenho com um rolo. O rosto cinzento de uma figura humana, de franja e cabelos azuis, curtos e esvoaçantes, voltada para a direita. Tem um olhar introspectivo e ausência de boca. Em um pensamento ao lado da cabeça, um ícone pixelado dela em miniatura. À direita, um labirinto escavado por tatu. Momentos da conclusão da obra com as ajudantes. Plano detalhe da pintura, ora feita com rolo, ora com diferentes pincéis ou spray. Eu aprendi, assim, e aprendo até hoje sobre
quem somos ou o que seremos, tudo isso através da arte. Eu acho que tanto na parte histórica, né, você olhando para a arte, você acaba conseguindo ver todos esses reflexos do que era o ser humano em cada geração, o que ele pensava, o que ele queria, o que ele almejava, porque a arte, ela é esse reflexo do que o homem quer mostrar do melhor de si, ou do pior, no caso, né? Mas eu acho que ela tem essa força e essa dualidade. E, querendo ou não, no nível pessoal, ela é um processo quase de redenção minha comigo mesma e de autoconhecimento, de eu conseguir me debruçar ali e, como eu falei, me construir, me desconstruir, me entender como ser humano através do pintar, do desfazer, do tirar a tinta, do colocar a tinta. Eu acho que tudo isso, no momento que eu estou fazendo, eu vou me descobrindo, vou entendendo e vou lidando com os meus fantasmas, assim, com os meus monstros, com os meus medos, com as minhas alegrias. Tudo isso está colocado ali. Diversas gravuras em um grande arquivo. Seja de forma direta ou não. Que ela folheia em pé. Então ela é algo essencial para mim e acredito que para muitas pessoas, não nesse lugar talvez tão pessoal, mas como um consumir de sentir. Todo mundo precisa sentir, todo mundo precisa dar vazão aos sentimentos, seja com música, com filme, com arte visual. E eu acho que ela entra nesse lugar também de trazer uma redenção para nossa alma, assim, sabe? Luna observa sua obra no mural. Em volta do rosto da personagem, esferas vermelhas interconectadas por linhas simulam conexões cerebrais que alcançam o labirinto à sua frente, onde um pequeno tatu repousa com uma xícara de café. A tela escurece. Créditos. Direção e fotografia, Moluscos. Roteiro, Wallace Almeida. Edição, Moluscos e Henrique Tavares. Músicas, Biraj, Nocturne. Yers Kelraj, Sharon. Bunker Buster, Space Souls. Realização, REC Brasil, Zup Live, Pixel Show, Cidade de São Paulo. Audiodescrição e legendas, Tagarelas Acessibilidade.